Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos explorar alguns pontos cardeais a partir de um gnomo. Vou te contar um segredo. Amo estar junto com você. Então se acomode, porque vai começar a hora de aprender. Vamos lá? Cenário maravilhoso, não é? E que clima ensolarado! Você deve estar se perguntando o que a professora está fazendo em uma praia. Já lhe respondo. Você sabia que existem instrumentos conhecidos para marcar a passagem do tempo ao longo do dia? Isso mesmo, você não escutou errado. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um gnomo? Sim ou não? Se ainda não, fique tranquilo ou tranquila, porque vou te explicar na aula de hoje o que é um gnomo. Para isso, vamos fazer uma viagem na história. Vamos lá? A astronomia é a ciência mais antiga que conhecemos. Desde há muito tempo, observamos o céu e percebemos que o movimento do Sol muda ao longo do tempo, ora mais alto, ora mais baixo. Que a Lua está ora totalmente iluminada, ora invisível no céu. Que as estrelas e os planetas que conseguimos ver mudam ao longo do ano, entre outros. Percebemos também que todas essas mudanças vinham acompanhadas de mudanças no clima da Terra, com épocas ora mais quentes, ora mais frias, ora mais chuvosas, ora mais secas, mudanças associadas às estações do ano. Apesar de todas essas mudanças, percebemos que essas mudanças aconteciam periodicamente, ou seja, elas se repetiam de tempos em tempos. Assim, a observação dos astros no céu, como o Sol, a Lua, planetas e estrelas, permitiram que o homem começasse a medir o tempo com as principais unidades de tempo que utilizamos, tendo sua origem na astronomia. Assim, as principais unidades de tempo que utilizamos hoje são dia, semana, mês e ano. Com isso, foi necessário criar instrumentos para termos noção do tempo. Um desses instrumentos foi a criação de um relógio do Sol. Um relógio do Sol é um dispositivo obsoleto. E, professora, o que é isso? Antigo, que servia para determinar a hora do dia, usando como referência a posição do Sol. Os tipos de relógios mais comuns, conhecidos como relógios de jardim, são feitos sobre um desenho reto, na qual o Sol reflete sua sombra sobre a superfície com linhas que indicam as horas do dia. Um ponteiro com uma ponta fina ou afiada é colocada de certa forma sobre o relógio, para que quando o Sol se mova, a sombra da haste se alinhe com as diferentes linhas das horas. Geralmente, relógios de sol podem ser ajustados para indicar uma hora aparente, sempre de acordo com a posição do Sol, ou mesmo o horário padrão que usamos nos relógios atuais. Os relógios de sol mais antigos de que tem notícia em registros arqueológicos são dos relógios obeliscos ou espeto, construídos em 3500
antes de Cristo e os relógios de sombra, 1500 anos antes de Cristo que ele foi construído, que respectivamente eram usados pelos astrônomos dos antigos do Egito e da Babilônia. Mas é bem provável que os seres humanos estivessem usando o comprimento das sombras para saberem a hora mesmo, em tempos mais antigos, apesar dessa hipótese ser de difícil confirmação. É importante deixar claro que os relógios de sol devem ser alinhados com o eixo de rotação da Terra. O que é isso, professora? O eixo terrestre é uma linha imaginária que passa pelo centro da Terra, para que assim produza uma medição precisa da hora correta. Os relógios de sol são os mais antigos instrumentos conhecidos para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. A superfície do relógio de sol tem linhas para indicar cada hora, enquanto a luz solar incidir sobre ele. Conforme o sol se movimenta no céu, um bastão elevado desse relógio faz sombra sobre as linhas. A posição da sombra é que mostra a hora. Para que você compreenda melhor, vamos desembarcar na sociedade egípcia, que colocou em prática os primeiros relógios de sol por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Me acompanhe. A civilização do Egito Antigo existiu há cerca de 5.000 anos no Vale do Rio Nilo, no nordeste da África. Foi uma das primeiras civilizações do mundo e também uma das mais famosas da história. Os egípcios antigos construíram enormes pirâmides, templos, palácios e túmulos. Seus entalhes e pinturas estão entre os mais esplêndidos que já foram criados. Esse povo também reproduziu na arte cenas cotidianas de trabalho e diversão que revelam muitos detalhes da sua vida. Dentre as produções dos povos egípcios está o gnomon. Vamos descobrir o que significa gnomon. Fique de olho na tela. Segundo o dicionário online de português, gnomon é um instrumento que projeta sombra num plano horizontal, reto e marca a altura do Sol. O ponteiro do relógio solar, por sua vez, é também conhecido como gnomon. Não foram somente os egípcios que tiveram essa contribuição histórica na construção do relógio solar. Por exemplo, os antigos gregos fizeram relógios de sol na forma curva de uma tigela feita a partir de blocos de pedra ou de pedaços de madeira. Mais tarde, os árabes inventaram o relógio de sol moderno, do tipo com ponteiro em ângulo. No século XIV, relógios mecânicos começaram a substituir os relógios de sol. Assim, um dos instrumentos mais antigos da astronomia é o relógio de sol, cujos primeiros exemplares datam de 1.500 anos antes de Cristo. Além do relógio solar nos permitir analisar o movimento do Sol, foi um importante instrumento social para a determinação das horas do almoço, das rezas, dos negócios e das festas ao longo do ano, principalmente daquelas pessoas que moravam em cidades. Por mais diferentes que sejam,
Todos os relógios solares medem o tempo a partir da sombra que o ponteiro faz na superfície sobre a qual as horas estão indicando. O ponteiro relógio, por sua vez, é também conhecido como gnomo, como já foi explicado anteriormente. Vamos investigar o movimento do Sol como indicativo das horas. Fique de olho na tela. O relógio solar mais simples é uma vareta apoiada no chão, e na medida em que o Sol se movimenta, sua sombra muda de comprimento e posição. As horas indicadas estão em relação à vareta, ou seja, o gnomon, sempre em oposição ao Sol, sendo que as sombras possuem os maiores comprimentos quando o Sol nasce e se põe, enquanto o menor comprimento da sombra acontece ao meio-dia, maneira pela qual essa hora é definida. Esse movimento do Sol, que causa a variação do comprimento da sombra do relógio solar, é conhecido como movimento diurno aparente, e na medida em que acontece, muda sua altura, mais alto ao meio-dia, mais baixo no nascer e pôr do Sol. Você gostou do vídeo que preparamos com muito amor e carinho para você? Esperamos que sim! Agora sim, depois de investigarmos o relógio solar, o gnomon, convido você para a hora da atividade. Vamos lá? Observe a imagem e leia o enunciado ao lado. Vamos ler, vamos observar essa imagem. Gnomon, norte, linha meridiana, oeste, sombra da manhã, sombra da tarde, leste. O gnomon era um instrumento usado pelos antigos egípcios para medir a passagem do tempo. Sobre o gnomon, assinale a alternativa correta de acordo com as afirmações. Esse instrumento era usado para marcar a passagem do mês. 2. As horas do dia eram medidas pela sombra da vareta projetada no mostrador. 3. Esse instrumento só consegue medir as horas do dia. Vamos às opções. Letra A, 1 e 2 estão corretas. Letra B, 1 e 3 estão corretas. Letra C, 2 e 3 estão corretas? Ou será que é a letra D? Todas estão corretas. Vou ler novamente. Preste bastante atenção. 1. Esse instrumento era usado para marcar a passagem do mês. Será? 2. As horas do dia eram medidas pela sombra da vareta projetada no mostrador. 3. Esse instrumento só consegue medir as horas do dia. Observem bem, analisem bem. Letra A, 1 e 2 estão corretas. Letra B, 1 e 3 estão corretas. Letra C, 2 e 3 estão corretas. Ou será que é a letra D? Todas estão corretas. Vamos pensar juntos. Será que é a letra A? Vamos observar e analisar as afirmativas. 1. Esse instrumento era usado para marcar a passagem do mês. Será? Não, não. Esse instrumento era usado para marcar a passagem do dia. Não se esqueçam disso. Então, a afirmativa 1 está incorreta. 2. As horas do dia eram medidas pela sombra da vareta projetada no mostrador. O que você acha? Será que é correto? Será que não é?
É claro que é correta essa afirmativa. Lembrem que as horas do dia eram medidas pela sombra da vareta. A vareta nada mais é do que o gnomon. Então, a afirmativa 2 está correta. Número 3. Esse instrumento só consegue medir as horas do dia. Será que essa afirmativa está correta ou não? Sim, você arrasou, hein? Esse instrumento só consegue medir as horas do dia porque o relógio do Sol, ele é necessário a sombra para poder mostrar as horas do dia. Então, as afirmativas corretas são 2 e 3. Então, a letra C é a alternativa correta. Arrasou, hein? Vamos agora para a atividade 2. Atividade 2. A imagem abaixo mostra um relógio de sol. Observe que a vareta projeta uma sombra indicando as horas. Aproximadamente, que horas ele está marcando? Da manhã ou da tarde? Vamos observar a sombra do relógio do sol. Não se esqueça disso. Vamos observar. Será que esse X representa o número 10? Isso mesmo! Mas só que a sombra não está no número 10, que no algarismo romano é o número que? 10, número X, a letra X. Não se esqueça disso. E o outro ponteiro, a outra sombra, está onde? Observe bem. Eu sei que você vai conseguir, porque você é muito inteligente. Vamos agora às opções. Letra A. O relógio está marcando 1h30 da tarde. Letra B. O relógio está marcando 7h30 da manhã. Letra C. O relógio está marcando 2h30 da tarde. Ou letra D. O relógio está marcando 9h30 da manhã. O que você acha? Vamos pensar juntos. Observe, analise bem esse relógio do sol. Vou ler novamente o enunciado. Preste muita atenção. A imagem abaixo mostra um relógio de sol. Observe que a vareta projeta uma sombra indicando as horas. Aproximadamente, que horas ele está marcando? Da manhã ou da tarde? Analise o relógio do sol e vamos agora às alternativas para poder responder. Letra A. 1h30 da tarde, será? Não! Letra B. 7h30 da manhã? Não! Letra C. 2h30 da tarde? Será? Não, você arrasou, hein? Está prestando bastante atenção na aula de ciências de hoje. Então, só sobrou a letra D. O relógio do sol está indicando 9h30 da manhã. Estou muito orgulhosa de você e você comprovou que é um verdadeiro cientista. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Vamos lá? A astronomia é a ciência mais antiga que conhecemos. Desde há muito tempo mesmo, observamos o céu e percebemos que o movimento do Sol
muda ao longo do ano. Ora mais alto, ora mais baixo. A lua está ora totalmente iluminada, ora invisível no céu. E as estrelas e os planetas que conseguimos ver mudam ao longo do ano, entre outros. Percebemos também que todas essas mudanças vinham acompanhadas de mudanças do clima da Terra, com épocas ora mais quentes, ora mais frias, ora mais chuvosas, ora mais secas, mudanças associadas às estações do ano. Apesar de todas essas mudanças, percebemos que elas aconteciam periodicamente, ou seja, se repetiam de tempos em tempos. Assim, a observação dos astros no céu, como por exemplo, o Sol, a Lua, planetas, estrelas, permitiu que o homem começasse a medir o tempo com as principais unidades de tempo que utilizamos, dentre os quais dia, semana, mês e ano. Com isso, foi necessário criar instrumentos para termos noção do tempo. Um desses instrumentos foi a criação de um relógio de sol. Um relógio de sol é um dispositivo obsoleto. Que isso, professora? É um instrumento antigo que servia para determinar a hora do dia, usando como referência a posição do sol. Por mais diferentes que sejam, todos os relógios solares medem o tempo a partir da sombra que o ponteiro faz na superfície sobre a qual as horas estão indicadas. O ponteiro do relógio solar, por sua vez, é também conhecido como o quê? Gnômon. Não se esqueça disso. Agora sim, vamos finalizar nossa aula por hoje. E se você não assistiu às nossas aulas, acesse nosso canal. Nele, você pode assistir essa e outras aulas quantas vezes quiser. Você pode encontrar toda a nossa turma de professores e demais profissionais que produzem essas aulas no Instagram e Facebook. Curta, comente e compartilhe as nossas publicações. E se quiser deixar um recadinho para mim, vou amar saber que você se lembrou de mim. #Fica a dica. E não se esqueça de que vou esperar você na nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!